o Jornal da Câmara já está no ar. Hoje o nosso assunto é o Dia do Orgulho LGBTQIA+. A data, celebrada durante o mês de junho em todo o mundo, representa a luta contra a LGBTfobia e também a busca e a valorização dos direitos da comunidade. E para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com Aline Palermo Guimarães, representante da Defensoria Pública do Estado. Aline, seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Vanessa. Agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui falando justamente dessa pauta que é muito cara para a Defensoria Pública, e em especial para o Núcleo de Direitos Humanos e também para o núcleo, novel núcleo, né, um núcleo recente da Defensoria, que é o Núcleo da Diversidade Sexual e de Gênero, que trata justamente das pautas LGBT da população gaúcha. Aline, para vocês que atuam diretamente, né, com a comunidade, de que forma que essa data, qual que é a importância, o significado dessa data para essa comunidade? Claro, não só o dia 28, mas o mês inteiro de junho, ele é marcado por inúmeros eventos, campanhas de conscientização que chamam a sociedade a refletir sobre a discriminação, o preconceito e as diversas violações de direito que a população LGBT ainda hoje sofre. E participando, atuando, né, diretamente no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, quais são as principais violações que vocês percebem no dia a dia de trabalho de vocês? Então, a Defensoria Pública, obviamente, atua numa questão mais em questões jurídicas, né, envolvendo a população LGBT. A demanda que mais nos chega é a questão de retificação de registro civil de pessoas transbinárias e não binárias, mas atuamos com diversas outras demandas na área de saúde, por exemplo, garantindo tratamento hormonal para pessoas trans, questão de casais homoafetivos que possuem filhos e pretendem, então, registrar uma dupla maternidade, dupla paternidade, né, daquela criança. A questão no sistema prisional, né, pessoas LGBT privadas de liberdade que necessitam de um olhar mais sensível, né, de uma proteção maior por parte do Estado. Então, são várias questões nessa pauta LGBT que exigem da Defensoria Pública um olhar mais sensível, mais apurado. E essa questão do registro civil, ela tem toda uma importância porque ela tem a ver com a identidade da pessoa, né? Exato. Assim, a base da dignidade humana é justamente o direito à identidade. E a gente vê que, muito mais do que um papel, né, a certidão de nascimento retificada, ela aparece como um marco na vida dessas pessoas, né? Um divisor de águas, um direito tão basilar, mas que afeta todo o cotidiano daquela pessoa, né? Então, a partir dessa retificação, se evita uma série de constrangimentos, se evita uma série de violações. Mas, obviamente, não se encerra aí, né? A retificação meramente do registro civil, da certidão de nascimento, ela é um primeiro passo. E a pessoa ainda, a partir dali, tem que lutar pela concretização de diversos outros, né? Como a atualização de toda a sua documentação, ainda o preconceito, né, que permanece. Então, são várias pautas. A LGBTfobia, né, é uma questão muito presente. Nós conversávamos a respeito do reconhecimento jurisprudencial da LGBTfobia como um crime, né? Nós não temos ainda uma lei específica a respeito desse crime, mas o Supremo Tribunal Federal, então, em julgamento histórico, aplicou por analogia a lei do racismo aos casos de LGBTfobia. Então, hoje, esse crime é tipificado, né? Então, possui pena. Acho importante destacar aqui, né, que pessoas que sejam vítima de eventual preconceito ou discriminação estão, sim, protegidas pela lei, né, aplicada por analogia, e que devem buscar a Delegacia de Polícia, a Defensoria Pública, o Ministério Público para buscar os seus direitos e fazer valer essa lei, né, e tantas outras que garantem, assim, questões mínimas do dia a dia que podem, sim, garantir que essas pessoas tenham uma maior dignidade, uma dignidade plena na sua vida. E o agressor, ele é punido, né, para evitar até, para tentar minimizar os danos que causa, né, na vida de uma pessoa que sofre esse tipo de crime, né, Aline? Isso, daí a punição, ela aparece com um viés reparador para a pessoa que foi vítima, mas também com um viés de prevenção, né, que sirva como um exemplo para que esse tipo de conduta não seja perpetuado na nossa sociedade. E tu acredita que datas como essa, elas têm esse caráter de mobilizar a sociedade, de tornar a sociedade um pouco mais empática para as pessoas dessa comunidade? Com certeza, traz uma visibilidade que é essencial, né, para a discussão dessas pautas. Essa data, obviamente, ela é utilizada para comemorar, celebrar conquistas, mas especialmente para marcar o que ainda precisamos evoluir, né? Então, trazer as pautas que ainda precisam ser trabalhadas, as violações que ainda precisam ser vencidas, e isso é essencial, especialmente para o trabalho da Defensoria também, ter neste mês uma dedicação especial
para essa pauta uma escuta, né, das pautas da sociedade civil, né, poder receber as demandas que são mais importantes, emergentes, né, emergenciais nesse contexto. Então, é bem importante, sim. Até antes a gente tinha a definição de uma pessoa como masculino ou feminino, mas hoje a gente tem também o termo não binário. Isso já representa um avanço de que a sociedade está mais empática, de que a legislação está mais empática? Sim, essa foi o avanço mais recente, né, em termos de pauta LGBT, foi a conquista do termo não binário na documentação civil. E começou com uma atuação da Defensoria Pública. Então, em 2021, super recente, né, no ano passado, nós atuamos no primeiro caso de retificação de registro civil de pessoa não binária. Esse primeiro caso ele foi encaminhado de maneira judicial, então judicializado, foi ajuizada uma ação e nesta ação obtido um provimento, uma sentença que garantiu a retificação não só do nome, né, do prenome da pessoa, mas também do campo gênero, do sexo, onde constava masculino e feminino, se passou a permitir a inclusão do termo não binário. Mas até o início desse ano, até abril deste ano, essa retificação era unicamente na via judicial e permanece assim em diversos estados. Mas no Rio Grande do Sul, após provocação da Defensoria Pública à Corregedoria Geral de Justiça, foi emitido um provimento 16 de 2022, que garante então que em qualquer cartório, né, de registro civil do Estado, as pessoas não binárias possam comparecer e solicitar essa retificação sem necessidade de uma prévia ação, sem necessidade de prévio ajuizamento, né? Comparecendo ao cartório, levando a documentação exigida, a pessoa tem então garantida a opção por essa terceira opção, né? Essa terceira nomenclatura na sua documentação civil. E para isso a Defensoria, inclusive, tem alguns manuais, algumas cartilhas, se tu me permite referir, né? Favor. São cartilhas, esta trata sobre identidade trans, então para pessoas trans, e aborda mais assuntos relacionados à identidade trans binária, mas muito do que está aqui também se aplica a pessoas trans não binárias. E mais recentemente fizemos esse encarte que é só sobre não binariedade, né? E aqui então nós temos o passo a passo, quais documentos são necessários, os nossos telefones de contato, porque ainda que essas retificações possam ocorrer na via extrajudicial, na via administrativa, elas ainda exigem um certo grau de burocracia que muitas pessoas não têm os meios para obter sozinhas. Então, a Defensoria também faz este papel de orientação, de viabilizar a obtenção da documentação exigida. Alguns documentos, algumas certidões, elas também possuem custos, né? E se a pessoa não tem condições de arcar com esses custos, a Defensoria Pública também aparece como a figura que pode requisitar esses documentos de forma gratuita, né, e viabilizar essa retificação. Victor também trouxe um glossário, né, da diversidade. É importante até esclarecer para quem está nos assistindo e não conhece o termo não binário. É uma pessoa que não se identifica nem do gênero, nem no termo masculino, nem no termo feminino? É um conceito um pouco mais complexo, assim, né? O termo não binário, ele aparece como um termo guarda-chuva que abarca identidades de gênero que não se enquadram nem estritamente como masculinas, nem estritamente como femininas, né? Podem não ser nenhuma coisa nem outra, podem ser ambas, né? São pessoas de gênero fluido, então entram todos nesse termo guarda-chuva de não binariedade. E por que é importante a gente entender esses termos, Aline? Até para evitar que a gente cometa daqui a pouco um preconceito, né? Exato. A questão da orientação jurídica, educação em direitos é fundamental, não só para pessoas que são LGBT, mas para a sociedade em geral, né? Saber, às vezes o desconhecimento ele é o fator original de uma situação de preconceito e discriminação. Não entender, né, passa a ser um motivo de violência. Então, o primeiro passo, acredito, seja a informação, né, e por isso que a Defensoria também desenvolve essas campanhas de conscientização da população em geral. Nesse glossário nós trazemos justamente isso, esses conceitos básicos, né, do mundo LGBT, e esses, tanto esse como os outros que eu já mostrei, eles estão disponíveis no site da Defensoria Pública e também podem ser solicitados em via impressa, né? Se algum espaço tem interesse em disponibilizar, em ter o material para distribuir, também pode ser solicitado à Defensoria Pública. E qualquer pessoa que está em casa também pode acessar essa cartilha? Pode acessar, é só colocar ali, né, o site da Defensoria, www.defensoria.rs.def.br, e tem uma aba específica ali com os materiais desenvolvidos pela instituição, não só sobre a pauta LGBT, mas todas as temáticas que envolvem a atuação da Defensoria. Então, Aline, explica pra gente como é que funciona o acolhimento das pessoas que procuram a Defensoria Pública.
Então, a Defensoria Pública tem um centro de referência em direitos humanos, que é uma porta de entrada para essas pautas mais sensíveis. Esse centro de referência ele pode ser acessado de forma presencial, né, ou por telefone. O telefone é um 0800, então recebe ligações gratuitas de todo o estado e pode ser uma forma fácil de ter esse primeiro contato e obter as primeiras orientações pela Defensoria Pública. Se me permite, é 0800 644 5556. Nossos atendimentos são de segunda a sexta, do meio-dia às 19h. Então, a partir dessa ligação, a gente pode identificar qual é a demanda daquela pessoa e dar as primeiras orientações, ver se há necessidade de um atendimento pessoal, presencial, se esse atendimento pode se dar por telefone, se a pessoa é de outro estado, né, o centro de referência ele é sediado aqui em Porto Alegre, se a pessoa é de outra cidade do estado, ela pode ser atendida por videoconferência, então uma chamada de vídeo também. Então, a gente vai adequando o atendimento conforme a necessidade dos nossos assistidos. Neste centro de referência, nós temos uma psicóloga e uma assistente social que são lotadas. Então, elas também nos auxiliam nesse atendimento em rede, né, um atendimento multidisciplinar, uma escuta mais atenta, mais sensível, para identificar e evitar que essa pessoa seja de qualquer forma vítima de alguma violação de direitos, inclusive dentro da Defensoria Pública. Então, todos os cuidados, né, para que esse atendimento seja o mais ideal, né, sensível e cuidadoso possível para lidar com essas pautas que são, sim, muito importantes, né? Pessoas que querem discutir questões jurídicas envolvendo a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual, geralmente já passaram por outros órgãos, outros locais, às vezes têm receio de buscar esse auxílio, né, estatal por visualizar um possível constrangimento. Então, a gente tenta fazer esse acolhimento, esse atendimento da forma mais humanizada possível. Importante ressaltar que tudo é gratuito, né, Aline? Tudo gratuito, exatamente. Os serviços da Defensoria Pública não têm custo algum. E a gente sabe que atuar com a comunidade LGBT é um desafio também. Muitas vezes a gente desconhece, como tu mesma mencionou antes no início do programa, né? Então, vocês têm um preparo, os funcionários da Defensoria têm algum preparo para receber essa comunidade? Sim, os servidores que são lotados hoje, tanto no Centro de Referência em Direitos Humanos como no Núcleo de Direitos Humanos e de Diversidade Sexual e de Gênero, atuam há muitos anos com essa pauta. Então, tem uma grande experiência nessa área. E, além disso, todos os servidores e defensores da Defensoria Pública recebem constantemente cursos, né, palestras, materiais. O próprio núcleo expede orientações, edita boletins informativos todos os meses. Então, para tentar fazer com que as informações cheguem, né, tanto à ponta, aos defensores, aos servidores da ponta, como especialmente à população em geral. E essas discussões como essa que a gente traz aqui hoje, as informações que tu está nos trazendo, elas favorecem inclusive a criação de novas legislações, né, que favoreçam a comunidade LGBT. Com certeza, com certeza. Nos últimos anos, o que nós vimos, né, foi um avanço muito mais em termos jurisprudenciais do que legislativos. Mas quanto mais se discute essa pauta, mais se percebe a necessidade, né, da edição de leis que garantam mais direitos à população LGBT. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, está em tramitação um projeto de lei que trata sobre a gratuidade de todo o procedimento da retificação de registro civil, que, como eu falei hoje, apresenta alguns custos e que unicamente por meio da defensoria que se consegue obter de forma gratuita. Então, para permitir que essa gratuidade seja mais facilmente obtida por todo mundo, sem necessidade de todos recorrerem à Defensoria Pública para um procedimento que é administrativo, né? Que deveria ser muito mais facilitado, que deveria ser acessível a toda a população. Quase se encaminhando para o final da nossa conversa, Aline, gostaria que tu reforçasse mais uma vez para a gente a forma como as pessoas que precisam de um atendimento específico nessa pauta procurem a Defensoria. Então, eu peço para que liguem, né? Para que nos liguem no 0800 644 5556. E neste contato a gente vai poder identificar qual a demanda e dar as melhores orientações, as orientações mais específicas para cada caso. O importante é reforçar também para a comunidade, mesmo não fazendo parte, né, do LGBT, que respeite, né, que trate de trazer a dignidade que todo mundo tem direito, né? Com certeza. E não é uma opção, né? O respeito é uma obrigação de todos e o desrespeito à população LGBT é crime. Então, Aline, chegando ao final aqui, gostaria que tu se despedisse de quem nos assiste.
Claro. Então, muito obrigada a todos que nos assistem, obrigada a vocês pelo convite e deixo um recado para a população, então, que procurem a Defensoria Pública, né, nesta e em diversas outras pautas, que busquem a nossa orientação, nosso atendimento e eu e toda a nossa equipe estará sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Então, essa foi a Defensora Pública do Estado, Aline Palermo Guimarães. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.